Vez da continuidade, a lição da revista A Igreja em Jerusalém. A lição de hoje é a lição número 6, que é uma igreja não conivente com a mentira. Vamos dar continuidade a essa lição, onde o tópico 3 é a igreja que repele a mentira. Mas antes de mais nada, quero agradecer a todos que vão estar assistindo essa live e desejar um Feliz Natal a todos. Que Deus venha ser, que Jesus venha ser o verdadeiro Natal na sua casa. Que o Senhor venha entrar dentro da sua casa, que Deus entre dentro do seu lar e faça morada lá. Não vá só visitar, mas sim que vocês permitam que Deus venha fazer morada em seu lar. Então, antes de mais nada, vamos com a nossa oração. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por mais uma live, por mais uma vez o Senhor está me usando para falar com o teu povo, por mais uma vez aprendermos junto, tanto eu como aqueles que vão estar assistindo a live. Que o Senhor toque em nossos corações e nos dê um ótimo dia e um ótimo aprendizado no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá para nossa lição de hoje, que é o término dessa lição 6, que tem o tópico de hoje, a igreja que repele a mentira. O ponto 1, uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. Atos 5:11. A palavra temor traduz o termo grego phobos, que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes, essas palavras é traduzida com o sentido de medo. Mateus 28:4, Lucas 21:26 e João 7:13. Contudo, aqui, nesse contexto, o sentido é de reverência e respeito, como em Atos 2:43 e outras passagens neotestamentárias. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja, sem dúvida, causando danos irreparáveis. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar como seria e é a igreja de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que acha, mas conivente, pensando que não estará sujeita a julgamento divino. Bom, o que a gente olha aqui para esse casal é algo que nós falamos sempre por aí. Com Deus, ninguém se brinca. Eles acharam que poderiam enganar a igreja, só que esqueceram que a igreja estava cheia do Espírito Santo. Todos ali estavam cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo revelou para Pedro o que eles tinham feito. Então ali eles estavam indo, pecando praticamente, diretamente contra o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que esse é um pecado que Deus não perdoa, que é quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo. O blasfemar não é só falar mal, não falar que o Espírito Santo não existe, não é só isso não. É quando nós agimos contra a presença do Espírito Santo. Então, o que eles fizeram? Não tem quem que revele que nós estamos mentindo. Então, eles desafiaram o Espírito Santo de Deus naquele momento. E o que aconteceu? Quem desafia Deus pode acabar perdendo a vida. E como eles desafiaram diretamente o Espírito Santo, o que aconteceu? Não teve perdão para o pecado deles. Eles tiveram a recompensa, que é o quê? O salário do pecado é a morte. Então eles pecaram contra o Espírito Santo de Deus, e isso contra Deus. Eles vieram com uma mentira, achando que o Espírito Santo não tinha como revelar isso para o apóstolo Pedro, mas foi revelado. E aí a gente vê, com Deus ninguém se brinca. Se nós formos ver na história, vamos ver muitas pessoas que brincaram com Deus. E qual foi o seu salário? A morte. Eu não vou ficar citando aqui aonde foi que aconteceu, deixou de acontecer, porque isso não tem importância agora.
O que tem importância é não brinque com Deus, porque com Deus ninguém brinca. O ponto 2 vai falar, uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Atos 5:12. Isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificá-lo, é uma igreja forte. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Uma igreja fraca, anêmica por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. O que eu acho interessante aqui, quando a gente fala que uma igreja fraca, eu percebo que o escritor dessa revista, ele não está falando somente da igreja templo, mas está falando de nós mesmos também. Porque quando nós somos fracos, vivemos no pecado, continuamos cometendo os pecados, mesmo sabendo que é errado, cometendo os mesmos erros, porque é o que eu costumo dizer, quando eu estou errando sem saber que é errado, mas o dia que eu passo a saber que aquilo é errado e continuo fazendo, eu estou pecando. E estou pecando voluntariamente. Não estou involuntariamente pecando por não saber que aquilo era errado. Mas quando eu peco sabendo que aquilo é errado, continuo fazendo algo errado, eu estou sendo voluntário. Eu estou fazendo porque eu quero. Então, tanto a igreja física como nós, o templo do Espírito Santo, quando nós estamos fazendo aquilo que não agrada a Deus, que nos encaminha diretamente para o pecado, não vai ter sinais e maravilhas nenhum. Não adianta você orar, não adianta você dançar, rodar no poder, falar em línguas, porque Deus não vai agir. Porque de repente tudo isso que você já está fazendo, rodando, achando que está no poder, falando em línguas, às vezes não está vindo nem de Deus, está vindo do próprio diabo. E você está se achando tal. E as pessoas que estão vendo também estão achando legal. Estão dando glória a Deus, aleluia. Esquecendo também, por quê? Porque também não tem o Espírito Santo para falar com elas. Não vem de mim não, não vem do Pai não, vem do diabo. Porque às vezes a gente dá glória a Deus por tudo que é falado na igreja, porque a gente não está nem ligado. A gente só acha que a pessoa que está ali é porque está pregando, porque é pastor, porque tem um cargo na igreja, um cargo eclesiástico, que ele é santo. Não, nós não somos santos. O que nós devemos buscar todos os dias é a estatura de varão perfeito. E mesmo assim não vamos conseguir, porque o dia que conseguirmos, nós vamos ser arrebatados. Deus vai pegar e vai nos tirar dessa terra. Se duvidar, não vai nem ser com a morte, vai nos levar e vai falar assim, sumiu. Como assim? Subiu aos céus como Elias, sumiu como Enoque, sumiu. Sumiu. Deus foi, tirou e levou. Eu vi ele sumir na minha frente. Quando eu vi, sumiu, desapareceu. É isso que Deus vai fazer quando a gente chegar à estatura de varão perfeito. Porque infelizmente nós não vamos chegar. Muito difícil vai ter alguém que vai chegar. E quando chegar, Deus vai levar. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que é pecaminoso. Mas nós não precisamos viver no pecado. Então o que nós temos que fazer? É lutar todos os dias contra a mentira, contra as farsas, contra as fofocas. Nós somos templo do Espírito Santo. Por que ninguém mais tem me procurado para orar? Porque às vezes me procurava, orava. Porque você não tem dado mais exemplo. Se nós não dermos exemplo, ninguém vai nos procurar. Não vai. Só nos procura quando damos exemplo. Porque se a gente vive como as pessoas que vivem no mundo, as pessoas vão ver Deus na gente? Não vai ver. Nós temos que ser sal e luz.
Nós temos que ser aquele que vai trazer Jesus para a vida daquelas pessoas. Não é de qualquer maneira. É trazer todos os dias. É todos os dias trazer o Senhor Jesus. Sim, para a vida daquelas pessoas. E aí, será que estamos fazendo isso? Será que estamos trazendo alguém, trazendo o Espírito Santo para a vida daquelas pessoas? Será que as pessoas têm visto, através da gente, sinais e maravilhas para honrar o nome do Senhor? Fica a dica. Será? Se não, olhe para você e se conserta. Vamos nos consertar. Todos os dias temos algo para nos consertar. Só em assumir, em ser humilde, em assumir que temos algum erro, Deus já faz as coisas na nossa vida. Amém? A conclusão dessa lição vai falar: é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado, sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo a justificativa plausível para comportamento notadamente pecaminoso. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corintos, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente, em 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu o seu direito de juiz com aqueles que havia pecado. 1 Coríntios 11, 30 e 32. Fico alerta: direito de juiz com aquele que havia, e ninguém é capaz de enganar a Deus. Espero que essa mensagem tenha tocado o coração de cada um de vocês, que o Senhor Jesus continue falando, e mais uma vez um Feliz Natal, que o Senhor Jesus venha ser o verdadeiro Natal na vida de cada um, que o Senhor Jesus venha fazer morada dentro do nosso lar. Permita que Deus entre e faça morada, e que o Espírito Santo guie o seu caminho. Obrigado mais uma vez, até a próxima live, que o Senhor Jesus vos abençoe. Vamos para a nossa oração final, para que Deus venha nos dar um ótimo dia. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por tudo e pedir que o Senhor continue conosco. Toma a nossa vida em tuas mãos. Faça a sua vontade e seu querer, não permitindo que mal algum nos aconteça. Que o Senhor nos dê um ótimo Natal em famílias, que as famílias venham fazer o verdadeiro Natal, que é comemorar o verdadeiro Natal, que é a tua presença no nosso lar. É a comunhão que vamos estar com a nossa família e que a nossa família venha estar reunida e não somente em comunhão naquele momento, mas durante todos os anos, todos os dias, que a gente venha estar sempre se respeitando e se amando. Toma a nossa vida em tuas mãos, é o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima live. Que o Senhor Jesus vos abençoe e nos proteja e nos dê um ótimo dia.